Então, vamos mais uma vez na tentativa. Então, as vias de administração que eu estava falando, gente, ela sempre tem que estar relacionada com a forma farmacêutica, porque eu jamais posso administrar um comprimido na veia ou no músculo. Eu preciso administrar um líquido e não um comprimido, tá certo? Então, sempre a via de administração vai estar relacionada com a forma farmacêutica. E eu também tenho que analisar os meus objetivos terapêuticos e também as condições físicas e patológicas do paciente. Como assim? Era o que eu estava falando com vocês. Vocês acham que uma pessoa que está com uma criança que está vomitando, ela tem condições de tomar um medicamento via oral, mesmo ele sendo líquido? Vocês acham que é importante, que é interessante? Não. Senão ela vai colocar tudo para fora. Não é verdade? Então, a gente vai escolher uma outra via de administração. E aí, quem me diria um medicamento, uma forma farmacêutica diferente que a gente pode estar administrando sem ser um líquido e sem ser um injetável. Mas aí, existe alguma outra forma farmacêutica que vocês tiveram aula que também pode estar substituindo a via oral? Eu falei de um medicamento. Anal. Oi? Alguém falou comigo. Danusa. Anal. Isso, que a gente chama o retal, tá certo? Que vai ser administrado no reto e no ânus, né? Primeiro no ânus, depois no reto. Que é o supositório. Muito bem, Danusa. É uma opção antes da gente chegar na via injetável, que Clécia falou. Tá certo? Todas duas estão corretíssimas. É só para vocês entenderem que, para eu escolher a via de administração, eu preciso escolher primeiro entender o que está acontecendo com o meu paciente, para eu poder decidir qual é a via de administração que eu vou utilizar. Combinado? Vamos lá, voltando. Eu falei aqui, e Clécia também me ajudou, que o fármaco, ele vai precisar entrar no organismo. O fármaco, gente, é a principal substância de um medicamento. Por exemplo, dipirona. A dipirona, ela vai ter que entrar no meu organismo para ela fazer efeito. E aí, existem duas grandes vias que são mais conhecidas, e tem uma outra também que é de ação local. Esse conteúdo ele é um pouquinho mais complexo, porém não impossível da gente entender. Existem duas ações no nosso organismo, ação sistêmica e ação local. O que é ação sistêmica, Priscila? É quando o medicamento ele faz efeito no corpo todo. Vamos lá para um exemplo? Quando a gente medica com dipirona, a dipirona ela vai agir só no braço? O que é que vocês acham? Ou a dipirona ela age para uma febre, que é no corpo todo? Então, quando a gente fala em ação sistêmica, é pensar que é uma ação mais generalizada, é do corpo todo. Quando a gente fala em ação local, é num local específico. Por exemplo, a via tópica. Alguém já viu um médico prescrever assim, ó, medicamento de uso tópico? O que é uso tópico? É que vai ter efeito no local. E como assim, Priscila? Vamos supor que eu estou com uma dermatite. O que é dermatite? Uma inflamação na minha pele, uma irritação. E aí, eu vou passar uma pomada aqui, ó, no meu braço. Ele não vai agir, ele não vai ter efeito aqui nesse local. Então, toda vida que vocês pegarem uma receita médica que esteja escrito lá, uso tópico, vocês já sabem que não vão poder engolir, não vai ser administrado na veia, nem no músculo e nenhum outro canto, vai ser no local, tá? Então, se
E eu tô Geralmente com a dermatologista, né? Isso, geralmente são os dermatologistas que, ou, por exemplo, vamos dar outra forma. Se for na vagina, não é no local também? Sim, Ele não vai ter efeito local? Vai, sim. tá? Mas aí é uma pomada, por isso que eu tô dizendo, é de uso tópico no local, tá? Então, posso passar o slide, vocês estão conseguindo compreender direitinho? Quando eu falo ação sistêmica, é ação do corpo todo. Quando eu falo efeito local, ação local, eu vou ter uma só via de administração, que é tópica, tá certo? Priscila, eu não Oi, estou André. conseguindo entender, está cortando muito. Andréa, não se preocupe. Eu sei que a internet às vezes fica lenta, mas essa aula está sendo gravada. Então, se você não estiver conseguindo acompanhar, vai acompanhar quando eu disponibilizar para você o vídeo da aula. Aí você consegue entender melhor, tá certo? Mas as outras meninas, Danusa e Clécia, tá conseguindo me ouvir? Tô. Só o seu slide que desapareceu. Não, mas aí eu vou voltar. É porque eu gosto de ver vocês. Ó, tá dando certo? Tá. Pronto. Então vamos lá. Quando eu digo ação sistêmica, eu tenho a via enteral e a via parenteral. Então, quando eu tenho o efeito do corpo todo, eu tenho duas grandes vias: enteral e parenteral. Quando eu tenho ação local, ela é só tópica. Então, ação sistêmica, enteral e parenteral. Priscila, o que é a via enteral? Gente, é aquela que passa pelo trato gastrointestinal, ou seja, oral, sublingual, que é abaixo da língua, ó, o medicamento aqui, ó, sublingual, e a via retal. Tá vendo que é a parte gástrica até o intestino e chegando no reto? Então, via enteral, quais são as vias? Oral, sublingual e retal. Uma dica, ó, via enteral, ao, tá vendo? Ó, tudo termina no ao. Oral, sublingual, retal, tudo ao. É uma dica para vocês, porque muita gente sente dificuldade em lembrar. Via enteral, oral, sublingual e retal. Ou seja, vai entrar na boca, abaixo da língua, que é sublingual, e retal, que é lá, inicia no ânus e depois vai para o reto. Certo? Qual é a situação da via enteral? Vamos iniciar pela oral. É uma via super econômica, ou seja, o custo é menor. Sempre a via oral ela é mais barata, porém ela tem contraindicações. Pacientes que estão vomitando, eu vou utilizar a via oral? Jamais, a gente já conversou aqui. Tem pessoas que têm síndrome de má absorção. O que significa isso? Pessoas que tudo que ingerem algo pela boca não conseguem absorver. Ou seja, se eu como alguma coisa e esse alimento não é absorvido, consequentemente, se eu colocar um medicamento via oral, eu vou ter a absorção desse medicamento? Não. E se eu não tenho a absorção desse medicamento, eu não tenho o efeito que eu quero que ele faça no meu organismo. Tá certo? Então, essa é uma contraindicação de alguém utilizar via oral. Outra coisa, inconsciência. Eu jamais posso administrar um medicamento via oral para uma pessoa que está inconsciente. Ela vai morrer asfixiada, porque ela não vai conseguir deglutir, porque ela não tem consciência. Então, eu preciso utilizar uma via injetável e não a via oral. Certo? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Só ficaram 3 pessoas, foi? Depois não, tem 9 pessoas. Sim, eu estou conseguindo. Perfeito. Está tão bom essa aula. Infelizmente tem que sair, ô Danusa, que pena. Mas aí vai acompanhando. Danusa, obrigada, viu? Tem 9 pessoas mesmo. Beijo. E aí você vai acompanhando muito, mas eu estou acompanhando. Quando você vai lá no YouTube, aí eu vou melhorzinho. Certo. Vamos lá, vamos continuar.
Então, só para recapitular, via enteral, quem vai me ajudando aí? Via enteral, quais são as vias que estão disponíveis na enteral, que a gente falou? Quem lembra? Alguém me fala. Oral. Outra, Sublingual. E retal. Não Tá. esqueça. Pontual. Isso, muito bem, Clécia. Valdenice, quer falar alguma coisa? Não. Pronto, mas conseguiram compreender, né? Via enteral, oral, sublingual e retal. Quais são as contraindicações dessa via? Pessoas que não têm condições de deglutir, de engolir algum tipo de medicamento. Pessoas que têm síndrome de má absorção. Pessoas que estão vomitando muito. Eu não posso utilizar essa via oral. Eu posso utilizar uma via, por exemplo, retal. Utilizar o supositório que a gente falou, né? Inclusive até em outras aulas. Certo? Então, voltando para o nosso slide. Agora, a gente vai conhecer a via parenteral. Vocês vão colocar na cabecinha de vocês assim, ó. Via parenteral são todas as vias injetáveis, ou seja, que utiliza injeção, certo? Então, via enteral são aquelas orais, né, sublingual e retal, e a parenteral é tudo que foi injetável, certo? E aí, quando a gente fala de injetável, a gente tem que lembrar que não existe só uma via injetável. Vocês já viram que a gente pode tomar uma injeção no braço? Já viu que a gente pode tomar uma injeção que elas localizam a veia da gente, né? Fica procurando a veia. Então, quando a gente diz assim, é uma via que eu vou administrar na veia, a gente chama de intravenosa. O que significa intravenosa? Dentro da veia. Mas a gente também pode administrar um medicamento que eu vou dizer para vocês. Eu acho que vocês vão lembrar, inclusive vão dizer, poxa, dói pra caramba. Benzetacil, que é aquela que aplica no glúteo, no bumbum. Dói pra caramba. Priscila, por quê? Essa via não é pra... Tipo assim, porque ela tem que ser no músculo, essa medicação não pode ser na veia. Vamos entender. Eu não sei se vocês lembram, lá em formas farmacêuticas eu disse que a forma suspensão, ela é um pó que a gente acrescenta água. E a bezetacil é dessa forma, ela é um pó que a gente precisa acrescentar água e diluir. Você concorda comigo que essa medicação ela vai ser mais grossa? Ela vai ser bem consistente. E aí jamais eu posso administrar na veia, jamais. Eu não posso aplicar nenhum tipo de injeção oleosa ou bem consistente na veia. Não, a nossa veia não suporta, tá certo? Só quem suporta é o músculo. Então a gente tem que optar pela via intramuscular. E aí, quais são os músculos bons para a gente aplicar? Vocês vão ver daqui a pouco. Que é o músculo do glúteo, o músculo deltoide, que é esse aqui, ó, do braço, certo? E aí, vocês vão entender bem direitinho isso. Então, eu já falei de intravenosa. Se vocês quiserem colocar uma observação aí, na intravenosa, colocar assim, ó, só pode aplicar medicamento não oleoso. Ou seja, se for um medicamento consistente, não pode na intravenosa. Tá certo? Então, medicação não oleosa. Não, tá? Quando a gente fala de intramuscular, a gente tá falando de medicamentos mais densos, mais oleosos, mais consistentes. Vamos dar um outro exemplo, sem ser só a benzetacil? O anticoncepcional injetável, ele é bem oleoso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver
o líquido do anticoncepcional injetável. Ele é muito consistente, muito oleoso. Então, jamais a gente pode estar aplicando ele na veia. A gente tem que aplicar no músculo. Eu vou pedir para vocês acompanharem essa imagem que eu estou passando aqui o mouse. Ó. Vocês estão vendo várias injeçõezinhas na pele da pessoa. Essa figura aqui, ela representa as camadas da pele. Se vocês observarem, essa camada de cima é a camada bem superficial. E aí ela recebe um nome. Qual é a primeira camada da pele da gente? Que é essa aqui, ó. Essa que eu consigo tocar. Se chama epiderme. Epiderme significa mais externo. Epi significa mais externo. E derme significa pele. Ou seja, o tecido. É a camada mais externa. Então, qual é a primeira camada da pele, gente? Epiderme. Epiderme. A veia fica onde? A veia fica na segunda camada da pele, Danusa, que é a derme. Derme. Olha só onde é que ela tá. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô passando o mouse em cima de uma veia. Tá vendo que ela tá na camada mais abaixo, ó, que se chama derme. Tá certo? Agora, uma observação que Danusa me fez lembrar, certo? Existe a segunda camada da pele, que é a derme, e existe a veia, que ela tá lá na derme. Porém, se eu quero aplicar uma medicação na veia, eu posso colocar em qualquer parte da camada, da segunda camada? Não, eu tenho que localizar a veia. Não é porque ela tá na segunda camada que eu tenho que aplicar de qualquer jeito. Eu tenho que sempre localizar a veia. Agora, Danusa, se eu quero aplicar uma injeção intradérmica, ou seja, dentro da derme, onde é que eu aplico? Em qualquer canto da segunda camada que não seja na veia. Porque eu não quero que pegue a veia, porque não é intravenosa, é intradérmica. Tá certo? No caso aí é mais vacina, né? Isso, vou dar um exemplo de intradérmica. Aqueles testes alérgicos que a gente faz, certo? Sim. A gente aplica uma agulhinha, fura assim um pouquinho, só na derme. Por acaso eu tenho uma injeção aqui. Insulina também? Insulina é na terceira camada da pele. É nessa aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo essa amarelinha? Subcutânea. Subcutânea. Tecido subcutâneo. Sim, verdade. Então, ó, primeira camada da pele, que é essa mais rosadinha, ó, vermelhinha, epiderme. Segunda camada da pele, derme. Terceira camada da pele, tecido subcutâneo, tá certo? Tecido subcutâneo. Em alguns livros, vocês vão encontrar o nome hipoderme. Também é certo, tá? Mas eu gosto de utilizar mais tecido subcutâneo porque eu consigo relacionar com a via de administração subcutânea. Fica mais fácil. Ó. A via subcutânea é no tecido subcutâneo. Aí eu vou Oi. Para pessoas mais gordinhas, como é que faz? Abaixo da subcutânea vem o músculo. O músculo, perfeito. É só cuidado para crescer o músculo. Pois é. Outra coisa, Danusa me perguntou alguma coisa, não foi, Danusa? Para a gente gordinha, como é que a gente consegue identificar essa questão das camadas? É exatamente a posição a posição da agulha. Perfeito, da agulha. Garota. Maravilha. Olha só, se eu quero aplicar na derme, vocês acham? Estão vendo aqui minha injeção? Sim. Vocês acham que eu vou aplicar assim, ó, 90 graus? Eu quero atingir a segunda camada.
Ou vocês acham que eu vou aplicar rente à pele, ó, pra chegar só na segunda camada? Rente à pele. Rente à pele. Se eu aplicar a agulha todinha, ela vai chegar lá no músculo. No Vocês músculo. concordam comigo? Músculo, artéria. E aí eu quero achar somente a segunda camada. Eu vou aplicar rente à pele, tá certo? Uma angulação menor. Ah, Priscila, eu quero aplicar. Deixa eu ver se por acaso tem aqui uma agulha. Eu acho que eu não tenho. Vocês já viram como é uma agulha de insulina? Já apliquei. Ela é bem pequenininha e bem fininha. Ó, essa aqui eu não sei se vai dar para vocês visualizarem. Estão vendo? Sim. Essa não é de insulina. A de insulina, ela vem aqui, ó, mais ou menos da metade. É. E ela é bem fininha. Vocês concordam comigo que se eu tiver uma agulha de insulina, eu posso aplicar ela todinha, porque ela não vai conseguir alcançar o músculo? Sim. Ela não vai alcançar o músculo porque ela não é comprida. Então, eu posso aplicar ela 90 graus. Porque ela não vai chegar no músculo, porque a agulha é menor. Mas se, Priscila, eu não tenho agulha de insulina, só tenho essa aqui. Eu vou aprofundar 90 graus? Não. Eu vou diminuir a angulação. Olha aqui a imagem, como é que tá. Tá vendo, ó? A subcutânea, ó, diminuiu a angulação. Se fosse 90 graus, ó, eu chegaria aonde? No músculo. Mas eu só quero introduzir ela até esse amarelinho aqui. Tá certo? Então, entenderam, né? Intravenosa, eu vou localizar a veia para poder aplicar. Intramuscular, eu vou ter que localizar o músculo. Eu vou desativar o de Danusa, que tá tendo uns barulhos. E aí eu acabo não escutando vocês direito. Mas, Danusa, quando você quiser falar comigo, pode ligar o microfone. Então, Valdenice, você tá conseguindo acompanhar? Sinaliza assim com ok. Pronto. Primeira camada da pele, qual é? Epiderme. Isso. Segunda camada da pele? A derme. Derme. Terceira camada da pele? Subcutânea. Tecido subcutâneo. Subcutâneo. Muito bem, Débora. Muito bem, Clécia. Gostando da participação de vocês. E aí, quero ouvir os outros. E o outro que vem depois da terceira camada, que não é camada da pele, e sim um músculo, certo? E abaixo do músculo vem o osso, tá certo? Eu vou dizer uma experiência que eu passei com a vacinação de uma pessoa desnutrida. Eu fui aplicar a vacina H1N1. Oi, Débora. Quando a gente diz que uma pessoa teve queimadura de terceiro grau, porque essa queimadura ela atingiu é no tecido? É no tecido e ela pode até chegar até nos ossos, viu? Ela atingiu todas as camadas da pele, podendo chegar até nos ossos. Diga aí. Tá. Terrível. Pois é. E aí, uma curiosidade, Débora, só para que a gente entenda isso que você está falando, muita gente acha que uma queimadura de terceiro grau, ela vai sentir muita dor. Mas não, por quê? Porque na nossa pele, na camada da nossa pele, a gente tem nervos sensitivos que dá origem à dor, a sensibilidade da dor. E aí, quando queima esse nervo, eu vou ter sensibilidade, eu vou sentir? Não. Então, muita gente acha que quem tem queimadura de terceiro grau vai sentir muita dor, vai ficar sentindo dor naquele local da queimadura. Não, não sente porque ela perde a sensibilidade, tá certo? Isso é uma curiosidade. Só porque você falou... Então, a gente sente mais dor, vamos dizer assim, quando queima a epiderme. Isso,
bem. Gostei de ver. Analogia aí. Voltada para queimadura, né? Então, vamos lá voltar para a parte de injetáveis. Só para a gente recapitular. Intravenosa vai ser dentro da veia. E a gente tem que aplicar a injeção na veia, certo? Essa medicação, ela pode ser oleosa? Não. Não. De jeito nenhum. Intramuscular, onde é que vai ser a aplicação? No músculo. Então, ó, agulha 90 graus. Vocês estão vendo aqui, ó, 90 graus para poder conseguir atingir lá o músculo. Certo? Intradérmica, na derme, na segunda camada da pele, vai ser bem rente à pele, a aplicação. Um exemplo, Priscila, de uma vacina BCG, aquela que deixa a marquinha para o resto da vida, ela é aplicada na derme, ela não é aplicada no músculo, certo? Como outras vacinas, como a da H1N1, outras vacinas que são aplicadas no músculo. Essa BCG, ela é específica, ela é lá na derme, tá? E é aplicada quando é bebezinho, né? Isso, é a primeira vacina, certo? E por que várias vezes? Oi? Por que faz uma inflamação várias vezes? Porque faz a inflamação. É o processo da vacina mesmo. Ela tem que ficar ferida, ela tem que estourar aquela ferida. Inclusive, quando a gente aplica a BCG, ela vai formar uma bolinha. Porque vocês concordam comigo que é tão rente à pele, é tão superficial que a gente consegue visualizar o líquido. Então, aquele líquido que entrou, você consegue ver, ele forma uma bolha. Já imaginou? Aí vem a pergunta, Débora, que eu já vou me adiantar. Você acha que eu posso estar aplicando muito líquido? Tipo 5 ml aqui, rente à pele. Essa seringa todinha. Vocês acham que eu posso aplicar? O que é que vocês acham? Clécia? Acredito que Acredito que não. Alguém ia falar. Acredita que não, não é isso? Por quê, gente? Porque simplesmente eu não posso colocar muito músculo ou muito líquido, senão vai extravasar. Vai extravasar a pele. Então, qual é o máximo que eu posso estar aplicando? Qual é o máximo? 1 ml. Então, o máximo que eu posso aplicar, 1 ml. Deixa eu só avisar aqui o pessoal do Sebrae que eu consegui a conexão. Então, entenderam que eu não posso estar aplicando muito, porque é rente à pele. Eu iria extravasar essa pele. Tá certo? Conseguiram compreender, né? Priscila, é interessante porque alguns anos atrás a medicina aplicava todo tipo de injeção no músculo do braço. E hoje em dia não é mais permitido, só pode aplicar medicamentos no músculo do braço se for vacina. É tudo agora no glúteo, não é isso? Aí eu vou explicar o motivo já para vocês, tá? Eu tô chegando lá, aí eu vou explicar o porquê disso. Como é que a gente seleciona o músculo? Por que a gente escolhe o glúteo e não o braço, tá certo? Vou explicar já. Gente, uma observação aí, ó, nessa questão de aplicação de injetáveis. Me diga uma coisa, toda drogaria, toda farmácia, ela tem aplicação de injetáveis? O que vocês acham? Tem. E aí? Débora? Tem. Será? Tem. Se tiver, Priscila, se tiver uma pessoa especializada, no caso, para fazer a aplicação. De toda a drogaria tem um farmacêutico, né? Toda porque drogaria não tem para ter um farmacêutico. Né? E só ele pode aplicar, certo?
Aí Professora, Oi. é para ter, só que agora mesmo precisei fazer. Eu estou fazendo 10 sessões, 6 Sim, semanas de Noricloron sim. V. Eu andei várias farmácias e não aplicaram, e eu tive que pagar uma clínica de oncologia. Ele Exato. falou que era para ter, mas não. Aí a pessoa falou lá na farmácia que eu fui aqui próximo da minha casa, que eu moro aqui no disseram que é para ter, mas não está tendo. Nenhuma farmácia, eu podia até procurar, mas que não ia conseguir, não, porque não estão tendo mais Vamos lá. esse serviço. Primeira coisa, coloquei até no slide. Tem que ter uma sala apropriada, com boa ventilação, iluminação, possibilitar o manuseio adequado do medicamento e sua aplicação. Ou seja, nem toda estrutura, gente, se vocês observarem, tem uma sala apropriada para injetáveis. Então tem que ter todo um cuidado, tá certo? E aí, agora, mais do que nunca, eles não vão estar aplicando por conta do Covid, né? Porque, querendo ou não, é uma precaução aí que a gente tem que ter. Mas, tirando o Covid, nem toda drogaria tem espaço físico adequado para fazer injetáveis, certo? Priscila, eu como atendente de farmácia, eu posso aplicar injetáveis? Não, certo? Ainda tem mais. O farmacêutico, ele tem que ter um curso de injetáveis, tá certo? Para poder aplicar. Que ele faz, inclusive, até na graduação mesmo, eles fazem um cursozinho rápido que conseguem estar aptos para aplicação de injetáveis, tá certo? Priscila, qualquer medicação pode ser aplicada numa drogaria? Nunca, jamais. Porque tem medicações, gente, que precisa ter uma observação do paciente. Às vezes ele pode ter uma reação muito forte. E aí, como é que eu vou dar assistência a essa pessoa lá na drogaria? Eu tenho que estar no ambiente hospitalar. Vocês já prestaram atenção? No caso da Bezotacil, né? Nas UBS aqui no interior, eles não aplicam nas UBS, só no hospital de urgência. Exatamente. Por causa da falta de oxigênio que o paciente ele pode chegar a ter, né? Exatamente. Então, dependendo do medicamento, dos efeitos colaterais desse medicamento, não pode fazer em drogaria, tá certo? Não pode fazer em farmácias. Porque o paciente pode ter uma complicação e aí ter um prejuízo aí, né? E até a óbito. E vocês vão fazer o que, gente? Vão auxiliar esse farmacêutico no manuseio desses medicamentos aí. Vocês podem ajudar a separar, vocês podem estar conferindo o prazo de validade, vocês podem estar ajudando a conter o paciente. Então, vocês podem estar auxiliando. E se vocês têm esse conhecimento básico de injetáveis, vocês vão ter noção do que vocês vão estar fazendo. Porque como é que eu vou auxiliar alguém se eu não sei nem por onde começar? Se eu não sei nem do que se trata injetáveis? Se eu não sei nem as camadas? Se eu não sei o que é intramuscular, nem intradérmico? Já pensou? Você ter que ajudar um farmacêutico se você não sabe nada disso. Se vocês não tivessem essa aula de hoje. E outra coisa. Tem aí, manter a embalagem das seringas e agulhas íntegras até o momento da aplicação. Olha só. Estão vendo aqui essa embalagem. Vocês estão vendo que ela está fechada, tá íntegra. Não teve nenhuma uma abertura. É importante que a gente, quando for aplicar, a gente que eu digo o farmacêutico, tá? For aplicar, é importante você mostrar para ele que tá íntegra. Tá certo? Para ele se sentir mais seguro. Priscila, mas no hospital, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem já vêm com a medicação dentro da seringa já para aplicar em mim. Eu não vejo nem como foi que ela preparou. Não é a forma correta. Porém, os hospitais não têm estrutura para ter um carrinho específico de medicação para ir até o paciente e fazer todo esse preparo na frente do paciente.
geralmente os hospitais têm o quê? Um local de preparação para a medicação. E aí, infelizmente, a medicação já vem dentro da seringa. Mas qual é o correto? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Promater, tá? Eu não estou ganhando nada por isso em fazer a propaganda da Promater. É só porque eles lá estão fazendo a conduta correta. A Promater, eles têm um carrinho de medicações e tem um notebook em cima. Aí ele vai com esse carrinho até o paciente e aí ele checa a prescrição médica e diz, olha, você vê ele fazendo tudo. Ele vai abrir, ele vai higienizar as mãos, ele vai colocar a luva, ele vai fazer tudo na sua frente. Isso nos dá uma segurança melhor. Isso faz com que a gente esteja acompanhando. Já pensou se for uma pessoa de má fé que prepara a medicação, uma medicação errada, coloca outro tipo de líquido e aí aplica na gente e a gente não sabe nem o que a gente está tomando? Não é verdade? Então, essa é a conduta mais correta. E quando a gente trata... Oi. A filha de uma colega minha, infelizmente, ela teve uma parada cardiorrespiratória e ficou alguns minutos sem oxigênio no cérebro. E na UPA aqui da Zona Norte, quando ela chegou lá, já faz, acredito que 6 a 7 meses isso. E antes de chegar o exame da H1N1, eles aplicaram uma injeção, né? Infelizmente, quando chegou o resultado do exame, não era H1N1. E acredito que ela teve edema de glote, algumas coisas, algumas complicações, e entubaram ela. E ela passou vários meses no hospital, mas graças a Deus está em casa se recuperando, mas perdeu o movimento, né? Está comendo pela sonda, está se recuperando devagarinho. Para vocês verem, né? Assim, gente, a área da saúde é algo que a gente não pode errar. Mas somos seres humanos. Infelizmente, não somos perfeitos. Na parte administrativa, qualquer outra profissão, a gente erra, a gente apaga, a gente rasga um papel e começa tudo de novo. Mas na área da saúde, qualquer erro pode ser fatal. Então, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado assim, triplicado. Então, vocês podem estar ajudando, auxiliando esse farmacêutico na hora da conferência. Por exemplo, olha aqui, observar o aspecto do medicamento. Às vezes você pega uma bezetacil da vida, pronto, uma insulina. A insulina, se vocês observarem, ela é mais densa embaixo, mais leitosa, como se fosse não é leitosa, gente, é mais esbranquiçada embaixo. E em cima ela é mais aquosa, é mais aguada. E aí você tem que diluir, tem que, como se fosse assim, mexer para que ela fique homogênea. A gente chama dessa solução de suspensão, tá certo? Porque ela tem a parte sólida com a líquida. Lembra que eu falei? O pozinho com o líquido. E de repente eu pego essa insulina, ela tá na validade, porém eu vejo ela amarelada. E a gente sabe que ela é branquinha. Vocês iriam aplicar no paciente de vocês ou no familiar, enfim? Não. Não vai aplicar, mesmo que ela esteja na validade, gente. Não pode, não pode. Por quê? Porque a gente observou que aquele líquido está numa coloração diferente. E se está na coloração diferente, provavelmente ele está mal armazenado, está estragado, não vai fazer efeito. Tá certo? Então, tudo isso a gente tem que observar. Estão vendo essas injeções aqui? Essas seringas? Essa seringa aqui, primeira, é de insulina. Tá vendo que ela é mais fininha? E ela não é medida em ml. Ela é em unidades. Não é ml, é unidades. Certo? E a agulha é bem menor. Essa aqui, estão vendo que tem esse dispositivo aqui azul? Esse dispositivo, ele é um dispositivo de segurança. Quando a gente retira a agulha, né, que retira a seringa do paciente, a gente fecha esse dispositivo para que a gente não
se machuque, não se contamine, e também para evitar a reutilização dessa agulha, certo? Que muita gente acha que pode reutilizar a agulha. Eu digo ainda mais para aquelas pessoas que usam insulina. Vocês já prestaram atenção que tem posto de saúde que faz assim, ó, dá a medicação para um mês, e aí a pessoa toma 2 vezes ao dia a insulina, né? Utiliza 2 vezes ao dia, e ela só dá 30 seringas. Gente, se ela vai utilizar um mês, 2 vezes ao dia, tem que ser quantas seringas? 60 e não 30. Aí o posto de saúde só dá 30. O que é que vai acontecer com essa paciente? Ela vai ter que utilizar a mesma seringa da manhã para a noite. Tá certo isso? Não! O risco dessa criatura se contaminar é muito grande. E ainda tem mais. Olha aqui o que é que acontece se a gente reutilizar a agulha. Estão vendo essa agulha aqui? Tá a ponta da agulha, ó, que tá dobrada. Sabe quando a gente vai... eu vou olhar para vocês. Quando a gente vai aspirar a insulina, não tem uma borrachinha. Quando a gente vai pegar a insulina, tem uma borrachinha. Vocês concordam comigo que quando a gente fura essa borrachinha, eu posso danificar a ponta dessa agulha? Sim. E se eu danifico a ponta da agulha, ainda tem um outro problema. Eu posso trazer a borrachinha junto na ponta da agulha, porque ela dobrou a ponta. E aí eu vou injetar na pessoa e dói. Porque a ponta não tá mais fina, a ponta tá arredondada, tá em anzol. E quando eu furo, que retiro, ela sai rasgando a pele. Aí a gente sente uma dor maior. Imagina eu pegar a mesma agulha e furar 2 vezes ao dia, tanto na pele como na borrachinha. O dano dessa agulha não vai ser maior? Vai. Então, o ideal, gente, é que a gente aspire com uma outra agulha. Tem uma agulha só para aspirar a medicação e uma agulha para aplicar, porque a gente garante que a agulha não está danificada. Esse seria o perfeito. Priscila, acontece isso? Raramente. Não é todo mundo que tem disponível uma agulha para estar aspirando, mas seria o mais correto. Tá certo? Compreenderam isso aí? Sim ou não? Alguém fala comigo? Sim. Sim, né? Vamos voltar aqui e aí eu vou finalizar essa parte e vou deixar para a gente ver a parte de injetáveis bem direitinho em outra aula, porque a gente teve esse atrasozinho por conta da internet, para não se prolongar muito, tá? E ficar cansativo. Então, essa haste de segurança, gente, quando a gente aplica na pessoa e que tira, isso aqui fecha. E aí não corre o risco da gente se contaminar, da gente se furar, tá? Eu digo a gente, são pessoas que aplicam injeção. E vocês que vão estar auxiliando, é muito importante essa seringa, porque ela dá uma ajuda quando o farmacêutico entregar para vocês jogarem. Outra dica, não é para retirar a agulha. Ó, olha aqui para mim. Estão vendo que eu posso me furar ou me contaminar fazendo isso aqui, ó, retirando a agulha para poder jogar fora? Eu posso me contaminar ou me furar. Então, nunca a gente retira a agulha para poder jogar fora. A gente retira da pessoa a agulha com a seringa e joga no lixo de pérfuro cortante, ela inteira, assim mesmo. Para eu não ter o risco de me contaminar e me furar. Tá certo? Não precisa estar desconectando a agulha da seringa. Joga a seringa com a agulha e tudo. Agora tem que ser num lixo apropriado, que é esse lixinho aqui, ó. Certo? Então, nunca remover nem reencapar a agulha. Por quê? Porque a gente se fura. E aí, de repente, essa pessoa tem uma doença grave. E a gente pode estar se contaminando, tá certo? Entendido?
Conseguiram compreender até agora? Sim ou não? Cadê vocês, meu Sim. povo? Pronto. Então eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula eu vou falar de cada via de administração. Como é que tem que ser a entrada da agulha, tá certo? Como é que eu posso aplicar insulina, que vocês podem aplicar insulina, tá? E aí eu vou detalhar mais as vias de administração, tá certo? Posso Priscila, eu queria que você me tirasse só uma dúvida. Pois não. No caso de um atendente de farmácia, ela trabalhando numa farmácia e ela tendo o curso de enfermagem com o Corém nas mãos, ela poderia fazer a medicação ao lado, na farmácia, tendo também o... Farmacêutico. Como é que chama? O farmacêutico. Vamos lá, isso tem que ser de acordo com a drogaria, tá certo? Com a farmácia. Uhum. Porque você tá lá contratada como atendente de farmácia. Então, sua atribuição é de atendente de farmácia. Porém, você tem esse curso extra que lhe permite aplicar injetável. Aí você entra em um acordo. Olha, toda vida que precisar de aplicação, eu posso estar fazendo esse serviço à parte, inclusive... vocês ganham uma quantia por isso, por aplicação. E aí tem que ser tudo de acordo com o dono, o gestor da drogaria. E sempre, claro, com o farmacêutico orientando, tá? Porque o farmacêutico ele vai entender da medicação e você vai entender da aplicação, tá certo? Então, é importante ter todo esse consentimento. E não você, por si só, querer fazer... sem um consentimento da administração da empresa, tá bom? Porque você lá está contratada como atendente de farmácia, certo? Mas isso não impossibilita você de fazer, não. Você conversando, entrando em um acordo, eu acredito que você consiga, sim, até porque vai ser um ponto positivo para essa drogaria, tá certo? Vai ser um serviço extra. E aí, vamos ver se vocês conseguiram compreender o assunto. Vai ter essas perguntas no exercício de vocês. Marque a alternativa que contém apenas vias de administração parenteral. Parenteral. Parenteral, eu disse que era tudo que era E aí? Tudo que era injetável. Parenteral é tudo que é injetável. Enteral é oral, sublingual e retal. Então, qual é a alternativa que só tem injetáveis? Leiam aí, ó. Vocês acham que é a intradérmica, suspensão e oral? Letra B, subcutânea, intravenosa e intramuscular. Letra C, oral, sublingual e retal. E letra D, tópica, intravenosa e sublingual. Qual é a alternativa que só tem vias de administração injetáveis? Letra B. Muito bem. Aí vamos ver. Essas outras duas, gente, eu coloquei no exercício objetiva, mas eu quero saber se vocês vão saber responder. Qual o nome da terceira camada da pele e a via de administração referente? Qual é o nome da terceira camada da pele? Tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo. Quem foi que me respondeu? Joana foi? Ou Valdir? Débora. Débora, tecido subcutâneo. Muito bem. E qual é a via de administração que a gente aplica no tecido subcutâneo? Chega. Intramuscular. Será? Intramuscular é aonde, gente? Eu aplico aonde é intramuscular? Não, chega. Já pelo nome. Quem responde? Cadê Clécia? Cadê Valdenice? Se eu tenho a terceira via, a terceira camada, qual é a via de administração? Subcutânea.
É. que é a da insulina. Não esqueçam. Então, qual é a terceira camada da pele? Tecido subcutâneo. Qual é a via de administração correspondente? Via subcutânea. Vamos lá, ver se vocês aprenderam mesmo. Qual é a primeira camada da pele? Epiderme. Epiderme. Qual é a segunda camada da pele? Derme. Derme. A derme eu posso estar aplicando. Qual é a via de administração que eu aplico na derme? Intra. Não. Hã? Intramuscular? Não, gente. Muscular é no músculo. Intravenoso. Intravenosa é na veia. Intraderme. Exatamente. Vão pelo nome, ó. Intradérmica é na derme. Intravenosa é na veia. Subcutânea Intramuscular? é no tecido subcutâneo. Intramuscular é no músculo. Vão pelo nome que vocês não vão errar mais. Não se preocupem, esse assunto realmente ele é mais complexo. É muito nome novo. E aí a gente acaba ficando com um pouco mais de dificuldade. Não pense que é só vocês, não. São em todas as turmas que eu passo. Todo mundo tem dificuldade nesse conteúdo, tá? Então, próxima aula eu vou reforçar mais ainda esse conteúdo. E quando a gente voltar da pandemia aí, a gente vai reforçar na prática. A última pergunta. Qual a via de administração de efeito local? De efeito local, via... Eu falei da pomada. Como é o nome da via? Que tem um efeito no local. Começa com T. Tópica. Tópica. Muito bem. Jussara, não foi? Jussara chegou agora, não foi, Jussara? Ô, meu Foi, tava com um probleminha na conexão, achei que mais eu faço. certo, mas não se preocupem que eu gravei a aula, tá certo? Então é isso, gente. A via tópica é a via de efeito local, tá? Próxima aula eu vou finalizar a parte de injetáveis e falar um pouquinho de bula, de medicamentos, certo? Certo. E para a gente finalizar, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Gente, a gente só vai alcançar o sucesso se todo dia a gente fizer um pouquinho. Agora, se a gente parar para ficar pensando no dia de amanhã, meu Deus, o que é que vai ser de mim no dia de amanhã? E não agir o hoje, ou então, meu Deus, o que eu fiz ontem não era para ter feito, era para ter acontecido isso, isso e aquilo. Se a gente ficar pensando no que passou e no que vai acontecer, a gente não vai sair do canto nunca. Então, principalmente agora que a gente está nesse momento difícil, vamos viver um dia de cada vez. Vamos pensar no hoje, vamos resolver os problemas de hoje, vamos atingir os objetivos de hoje. Amanhã, é outro dia. Eu vejo pessoas adoecendo porque não sabe o dia de amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã. E aí a gente adoece de fato. E por que a gente tem que ficar preso a esse sentimento do dia de amanhã? Vamos viver hoje. Amanhã a Deus pertence. Ele proverá como vai ser o nosso dia de amanhã. Tá certo? Então não fiquem presos a esses sentimentos que estão angustiando a gente, que estão maltratando a gente. Tá? Tenham persistência, tenham perseverança, sejam otimistas, não sejam pessimistas, não fiquem pensando de forma negativa, que não vai fazer com que a gente flua. Se a gente pensar positivo, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos, sim, porque tudo vai caminhar para o caminho correto mesmo, tá certo? Gente, me perdoem pelo início da aula, que foi meio tumultuado em relação à conexão, certo? Obrigada, Kátia, pelo carinho. Infelizmente aconteceu esse imprevisto.
nessa minha única aula. Eu nunca tinha tido imprevisto por conexão, mas a gente conseguiu reverter a situação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho essa aula online muito mais interativa, muito mais proveitosa, né? Por mais que a gente tenha um pouco de dificuldade em relação à internet, mas eu acho que a gente consegue aproveitar muito melhor. E quem não conseguiu acompanhar, tá tudo gravadinho e eu vou estar disponibilizando no grupo para vocês reverem a aula e para quem não conseguiu acompanhar, tá certo? Combinado? Um grande beijo a todas, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, uma excelente semana e até a nossa próxima aula online. Jussara com a pequenininha linda. Beijo, meus amores. Até a próxima. Quero ouvir vocês. Ave Maria, nem a voz. Albertina, Tchau. Débora, Tchau, Priscila. Até a obrigada. próxima. Joana, Jussara, Kátia, todos. Tchau. Beijos. Façam atividade, viu? Sai daí.